Ok, vamos aqui para a nossa primeira questão da Q1, que envolve cinemática, né? Duas partículas A e B começam a se movimentar em uma dimensão, né? Ou seja, elas só estão se movimentando em um eixo somente, a partir de t igual a 0 segundos. A posição dada em metros para tempos dados em segundos de cada uma é dada por. Então aqui você tem a equação da posição dela, né? Ou seja, o x que xa é igual a t ao quadrado. Ou seja, o x que essa partícula vai estar tem uma dependência de t ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, no tempo igual a 1 segundo, essa partícula vai estar na posição x, né? X igual a 1 metro. E xb igual a 80 menos 4t ao quadrado. É a mesma coisa. Se você for substituindo aqui, né? Por exemplo, se você substituir em t igual a 1 segundo, essa partícula vai estar na posição 80 menos 4, 76 metros. Tá? Aí está perguntando em que instante as partículas se encontram. Ora, quando uma partícula vai se encontrar uma com a outra? Quando elas estiverem no mesmo x, né, ao mesmo tempo, certo? Então, o que a gente tem que fazer para encontrar esse instante? Eu quero o instante em que xa é igual a xb, né? Eu quero um instante em que a posição da partícula A vai ser igual à posição da partícula B, se esse instante existir, né? Então, o que a gente vai fazer? Quem é xa? Xa é t ao quadrado. Então, vai ser t ao quadrado igual a xb, que é 80, menos 4t ao quadrado. Tá? Passando o t ao quadrado para lá, vai ficar 5t ao quadrado igual a 80. T ao quadrado igual a 80 sobre 5. Isso aqui vai dar 16. Tá? T ao quadrado é igual a 16. Então, t, matematicamente, seria mais ou menos 4 segundos, tá? Só que nós estamos na física e não na matemática. Então, temos que dar um resultado que tenha sentido fisicamente, tá? Então, esse menos aqui, tá? Ele não entra. Por quê? Porque para a gente não faz sentido falar em tempo negativo, não faz sentido falar em menos 4 segundos, ok? Repara que, ó, a letra F tá até aqui para enganar os desavisados, ó. As partículas se encontram em t igual a menos 4 segundos e t igual a 4 segundos. Não. A gente, na física, a gente tem que usar a matemática como uma ferramenta, mas tem que fazer sentido. Ok? Então, não faz sentido menos 4 segundos. Então, a resposta é aqui a letra C. As partículas se encontram apenas em t igual a 4 segundos. Tá? Então, essa é a resposta da questão. Então, sempre que pedir em que instante há o encontro entre duas partículas, você vai igualar, né, as funções posição dessas partículas para ver em que instante isso acontece, se existe. E repara o seguinte, eu já vi muita gente confundir isso aqui falando que o movimento do B vai ser uma parábola, tá? Do A e do B é uma parábola. Não, gente, isso aqui, esse movimento aqui, ele está ocorrendo em uma dimensão, tá? Ou seja, ele só tá, eu tenho aqui, né, se eu pegar, se eu definir, nossa, isso aqui ficou muito ruim, peraí. Se eu definisse aqui o meu x, tá? A minha partícula está se movendo aqui, ela não sai daqui, ela tá vindo para cá, ela não sai de uma dimensão, ela não está se movendo assim, em duas dimensões, tá? Não é isso aqui. Ela não está se movendo assim, ela está se movendo em uma dimensão só, tanto o A quanto o B. Ok? Vamos lá para outra, vamos passar para outra. Então, essa próxima questão aqui, ela é praticamente idêntica à anterior. Tá? Duas partículas A e B começam a se movimentar em uma dimensão a partir
de t igual a 0 segundos e a posição de cada uma é dada por, ou seja, praticamente igual. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado do seguinte, aqui já é menos 80. Repara que aqui é menos 80 menos 4t ao quadrado. Tá? Isso muda tudo. Por quê? Aí vamos fazer que nem a questão anterior. Ele quer em que instante as partículas se encontram. Então você vai fazer XA. Eu quero saber quando XA é igual a XB, se isso aqui, né, pode acontecer. Então isso aqui vai ser t ao quadrado igual a menos 80 menos 4t ao quadrado. Tá? Passando esse 4 para lá, vai ser 5t ao quadrado igual a menos 80, né? Ou seja, t ao quadrado vai ser menos 80 sobre 5, isso aqui vai dar menos 16. Então, repara o seguinte, a gente tem, né, um número ao quadrado dando um número negativo. Tá? Então, esse t, então a gente descobriu o seguinte, isso aqui vai ficar raiz de menos 16, né? T vai ficar raiz de menos 16. A gente sabe que isso aqui não existe no campo dos reais. Aí já seria o campo dos complexos. E o tempo, gente, tempo tem que estar nos reais, né? A gente ainda não entrou nessa maluquice de tempo no complexo, não. Então eu sei aqui que t não pertence aos reais, ok? Então o que isso quer dizer fisicamente? Né? Agora a gente tem que interpretar, a gente sabe que t não pertence aos reais. Então o que isso significa na física? Significa que o A e o B nunca vão se encontrar, tá? Aí o que acontece aqui nessa questão aqui que eu peguei lá do e-mail, né, da física? Aí tem a pessoa, né, marcou essa questão aqui. As partículas estão juntas somente no instante inicial t igual a 0. Tá? Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Tá? Se elas estivessem juntas no instante inicial t igual a 0, nós encontraríamos aqui, nas nossas equações, uma das soluções seria t igual a 0. Ok? Tá? Mas não apagar, porque isso não aconteceu. Nós não encontramos que t era igual a 0. Nós encontramos que t não existe no campo dos reais. Ok? Então, fisicamente, isso quer dizer o quê? Quer dizer a letra C. Tá? Quer dizer que as partículas nunca se encontram. Então, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado em interpretar fisicamente os resultados matemáticos que vocês tiram, né, das equações. Beleza? Vamos para a próxima. Ok, vamos aqui para a próxima. Então, diz o seguinte. Uma pedra lançada para cima atinge a sua altura máxima em 3 segundos e desce ao ponto de lançamento realizando um movimento retilíneo, ou seja, a pedra vai para cima e depois desce na mesma vertical. Tornando-se o eixo OX vertical apontado para cima e com origem no ponto de lançamento da pedra, foi encontrado que a sua função movimento é dada por x igual a 30t menos 5t ao quadrado, no qual o tempo t foi contado a partir do instante de lançamento. Ou seja, quando t é igual a 0, ela está na posição x igual a 0, como a gente pode ver aqui na equação. Aí ele pergunta o seguinte, qual a velocidade média durante a descida da pedra, tá? Vamos lá, um ponto. Sempre quando ele perguntar velocidade média, tá? Então eu sei que velocidade média é a seguinte fórmula e gravem essa fórmula, tá? É S final, velocidade média é S final menos S inicial sobre ΔT. Esse ΔT é o espaço de tempo em que ela fez isso. Ela foi do S final menos o S inicial. Não é o espaço de tempo em que há todo o movimento da partícula. Por exemplo, se eu quero saber a velocidade média da descida da pedra, esse ΔT
vai ser o de descida, ok? Isso é muito importante para fazer a questão, tá? Então, se a gente pegar aqui, né, vamos pegar lá, ele falou que o eixo OX é positivo apontando para cima. Aqui a gente, né, o O é a nossa origem, aqui é o nosso X, o eixo OX. Aí a minha pedra está aqui, no instante t igual a zero, a minha pedra está aqui. Aqui é o t igual a zero, ela está, né, na minha origem. Quando chega a altura máxima em 3 segundos, ou seja, quando meu t é igual a 3, ela está aqui na minha altura máxima. T igual a 3, começando o quê? Começando, aqui é 0 segundos, né? 0 segundos. Começando o seu movimento de descida, né? Aqui t igual a 0, aqui ela está começando o movimento dela de descida. E o que acontece? Quanto tempo ela leva para descer novamente para minha origem, tá? Isso aí é algo que, se vocês não descobriram, vocês vão descobrir depois, trabalhando mais na cinemática, que o tempo de subida, tá? Num movimento em queda livre, num movimento livre, que você não tem força, só tem a força-peso atuando, tá? O tempo de subida, T de subida, T de subida é igual a T de descida, tá? Então, se você jogar uma pedra para o alto, desprezando todas a resistência do ar, essas coisas assim, se você jogar uma pedra para o alto, o tempo que ela vai demorar para subir para a altura máxima vai ser o mesmo tempo que ela vai demorar para descer. Ok? Então, o que acontece? Se ela subiu em 3 segundos, ela vai descer também em 3 segundos. Então, quando ela voltar aqui para o chão novamente, esse tempo aqui vai ser 3 mais 3, 6 segundos. Tá? Porque ela vai demorar 3 segundos novamente para cair e já se passaram 3 segundos, né, do movimento. Então, quando ela voltar para cá, o tempo vai ser 6 segundos. Tá? Beleza, com isso eu posso achar quem? O meu S inicial. Por quê, gente? Quem é meu S final? Qual é a posição final dessa pedra, né, durante a descida dela? Qual é a posição final? Onde é que ela vai estar? Pensa um pouquinho. Vai estar no chão, né? Então o S final dela vai ser 0, ok? E o S inicial dela? O S inicial que eu estou contando, se é um movimento de descida, né, durante a descida, o meu S inicial vai ser esse aqui, ó, tá? Vai ser quando ela tá lá em cima começando a descer. Então, meu S inicial, quase que eu não consigo escrever, né? Meu S inicial vai ser o seguinte, aí eu vou, ó, eu sei, vou lá para minha equação, né? Minha equação é essa aqui. 30t menos 5t ao quadrado. Então, o meu S inicial, eu sei que no meu S inicial é quando t é igual a 3 segundos. Então, eu só vou jogar ali 30 vezes 3 segundos menos 5 vezes 3 ao quadrado. Tá? Então, eu achei aqui que meu S inicial vai ser 90 menos 45, né? 3 vezes 9, isso, 45. Então, isso aqui vai dar 45 metros, ou seja, né, essa aqui é a altura máxima que ela chegou, 45 metros. Beleza? Aí, o que a gente faz agora? Jogamos lá na nossa fórmula da velocidade média. Tá? Velocidade média é S final é 0, nosso S final é 0, menos nosso S inicial é 45 metros. E quem é o meu espaço de tempo? Quanto tempo essa pedra levou para ir, né, do 45 para o 0, né? Quanto tempo ela demorou para descer? 3 segundos. Tá? Repara que aqui não é 6. Eu quero a velocidade média durante a descida, tá? Então, meu ΔT é o da descida. 3 segundos. Então, isso aqui vai dar menos 15 metros por segundo. Ok? Então é isso. Essa questão aqui, os pontos que você tem que se atentar é isso. Velocidade média é
espaço final menos espaço inicial sobre ΔT. Qualquer coisa média, por exemplo, se ele pedisse aceleração média, por exemplo, aqui embaixo. Se ele pedisse aceleração média, o que é aceleração média? É V final menos V inicial sobre o espaço de tempo em que isso acontece, ΔT, tá? Então é sempre assim. E tem que se atentar que é durante a descida, ou seja, eu só quero a velocidade média da descida da pedra. Beleza? Tem outra questão aqui, tem outra Q1 em que ele só vai mudar aqui a equação, tá? É o modo de fazer a mesma coisa, tá? Ele vai colocar outro x aqui, mas a forma de fazer é exatamente igual a essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Vamos para a próxima. Ok, então temos aqui, uma partícula se movimenta no eixo AX e possui velocidade dada pela função Vx igual a menos 4 mais 2t menos t ao quadrado. A aceleração instantânea da partícula no instante t igual a 3 segundos é. Então, isso aqui você vai utilizar o fato que a derivada da velocidade te dá a aceleração, tá? Se eu fizer dv dt, isso aqui me dá a aceleração instantânea, tá? Por exemplo, se eu fizer ds dt, se eu fizer a derivada do espaço em relação ao tempo, isso aqui me dá quem? A velocidade, tá? Também tem a integral também, né? Se a integral é a volta. Por exemplo, se eu fizer a integral, vou colocar aqui embaixo, né? Se eu fizer a integral da velocidade em relação ao tempo, eu vou encontrar quem? Vou encontrar o espaço percorrido. Se eu fizer a integral da aceleração em relação ao tempo, eu vou encontrar a minha velocidade. Então, sabendo disso, eu vou fazer aqui, né, Vx'. Vx' é outra forma de a gente representar a derivada em relação ao tempo. Então, Vx' vai ser derivada de uma constante é zero. Então, vai ser derivada de menos 4 é zero. Derivada de 2 vezes t em relação ao tempo vai ser 2. Tá? Então, se você ainda não sabe derivar polinômio, para física 1A, basta você saber derivar polinômios, tá? Você já vai se virar com as questões de física 1A, sem problema. Não precisa assim, adentrar muito para a resolução de derivadas. Então, aqui vai ser mais 2 menos derivada de menos 2t ao quadrado vai ser menos 2t. Tá? Então, repara que Vx', quem é Vx'? É a aceleração, é o AX. Então, AX vai ser 2 menos 2t. Essa é a equação da aceleração instantânea em função do tempo. Se ele está pedindo em t igual a 3 segundos, é só eu substituir 3 segundos aqui. Então, vai ser AX, vai ser 2 menos 2 vezes 3. 2 menos 6 vai dar menos 4. Menos 4 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. A unidade não é SI de aceleração. Então, essa questão aqui é só isso, é saber que com a aceleração instantânea, a gente acha fazendo o quê? Derivada da velocidade. Tá certo? Para a próxima. Espera um instantinho. Me lembrei de uma coisa aqui, antes de a gente ir para a próxima, que muita gente erra. Repara o seguinte, a aceleração instantânea não necessariamente é igual à aceleração média, ok? Então, para achar, se ele pedisse assim, qual é a aceleração média da partícula,
A aceleração média você teria que fazer com aquela fórmula que eu dei na questão anterior. A aceleração média é V final menos V inicial sobre ΔT, tá? Se ele pedisse aceleração média, você teria que fazer isso aqui, tá? Eu já vi muita gente errando isso. Não é aceleração média, você tem que fazer V final menos V inicial sobre ΔT. Aí se ele pedir aceleração instantânea, aí sim. Aí a aceleração instantânea, aí vai ser dv/dt. dv/dt é a derivada da velocidade no tempo, ok? Tá? Só fiquem atentos com isso aqui. Agora sim, vamos para a próxima. Então, vamos aqui para a nossa última questão de cinemática, e provavelmente essa aqui é a questão que mais causa dúvida, né? Então vamos lá. Considere o gráfico da aceleração em função do tempo de uma partícula que se move em uma dimensão e que em t igual a zero a partícula está em repouso, né? Então a velocidade inicial dela é zero. Sobre a velocidade dessa partícula, então aqui as minhas opções vão ser afirmações sobre a velocidade da partícula. É correto afirmar aqui. Então, antes da gente passar aqui para as opções, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, a aceleração por tempo. Primeiro de tudo, que você tem que saber é o seguinte: num gráfico aceleração por tempo, a área abaixo do gráfico me dá a velocidade média da minha partícula, tá? Por exemplo, se aqui, né, a área desse triângulo retângulo aqui me dá a velocidade média da partícula. E se aqui, se eu achasse 10 metros por segundo, aqui, nessa aqui que está abaixo, né, do eixo X, seria menos 10 metros por segundo. Isso aqui é um triângulo, eles são semelhantes, né? Vê que essa área aqui é igual a essa, só que essa área aqui é negativa, tá? Então seria isso. Primeiro de tudo que tem que saber é isso. Num gráfico aceleração por tempo, a área abaixo do gráfico me dá a velocidade média. Agora vamos analisar esse movimento aqui. Por exemplo, a minha partícula ela começou no repouso, tá? Aqui, repara que em t igual a zero, ela tem uma aceleração positiva. Aqui eu vou chamar de A0, tá? Então, no t igual a zero, ela tem uma aceleração positiva, ou seja, uma aceleração apontando para o meu eixo positivo, tá? Para cá. Então, ela não está indo, por exemplo, para trás, o que a gente chamaria de trás, tá? Ela está indo para frente. Por quê? Porque minha aceleração inicial ela é positiva, tá? Então, a minha partícula está indo para frente. E o que essa reta está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: olha, eu comecei com uma aceleração positiva, né, de um valor, e e conforme o tempo passa, ela está diminuindo, tá? A aceleração está diminuindo. Isso não quer dizer, repare só, isso não quer dizer que a velocidade esteja diminuindo, tá? Na verdade, a velocidade está aumentando. Por quê? Porque a minha aceleração está positiva, tá? Então, repara que aqui a minha velocidade está aumentando. V aumenta até esse ponto aqui, o ponto T1. Tá? Por quê? Por que V aumenta? Porque a minha aceleração é positiva. Só que o que está acontecendo? A minha aceleração, por exemplo, começou com 10 metros por segundo. Aí passou para 9, tá? 8, 7, 6, 5, né? Ou seja, a minha aceleração está diminuindo. Isso não quer dizer que a minha velocidade esteja diminuindo. Na verdade, ela está aumentando. Ok? Então, toma cuidado com isso. Daqui do instante de t igual a zero até o t1, a velocidade está aumentando. Aí o que está acontecendo aqui? A aceleração passou a ser negativa. De t1 até 2t1, a minha aceleração é negativa. Ou seja, agora eu estou acelerando, né? Eu estou freando, na verdade, né? A minha aceleração está para lá, eu estou freando a minha partícula. E o que está acontecendo aqui? A velocidade está diminuindo.
Aqui sim, a minha velocidade está diminuindo. Por quê? Porque eu estou freando. Eu estou freando e eu estou freando de um valor cada vez maior, né? Por exemplo, eu comecei a frear. A minha aceleração é de menos 1 metro por segundo. Aqui é menos 2, aqui é menos 3. Cada vez está aumentando em módulo, tá? Então, ok. Feita essa análise inicial, a gente vai lá para as opções. Vamos ver opção por opção. Vamos aqui na opção A. A velocidade aumenta em módulo linearmente com o tempo. Ó, vamos analisar o que ele falou aqui. Aumenta linearmente com o tempo. O que é aumentar linearmente com o tempo? Essa é a minha velocidade. Se eu pudesse escrever a minha velocidade como uma reta, né? Por exemplo, como assim, né? AT mais B. Se a minha velocidade for uma reta, tá? Só que o que acontece aqui? A minha aceleração é uma reta, tá? A velocidade, a gente sabe que a velocidade é a integral da aceleração, né, em relação ao tempo, a dt. O que dá a integral de uma reta? A integral de uma reta dá um polinômio de segundo grau, tá? Então, o que vai acontecer quando eu integrar a minha aceleração? Dá a velocidade. E essa velocidade vai ser um polinômio do segundo grau. Por quê? Porque a minha aceleração é uma reta. Então, essa velocidade, ela não aumenta linearmente com o tempo, ela aumenta quadraticamente. É quadrático. Ok? Ela aumentaria linearmente se a aceleração fosse assim, ó, constante. Aqui, ó. Tá? Se o gráfico da minha aceleração, aqui é a aceleração e aqui é o tempo. Se o meu gráfico fosse assim, ó, com a aceleração constante, aí sim, né? Vou fazer aqui, ó, bem pequenininho. Aí sim, se meu gráfico fosse assim, com aceleração constante, o meu gráfico da velocidade seria assim. Seria linear. Ok? Tá? Fiquem com isso na cabeça. Como o meu gráfico da aceleração por tempo é uma reta, o meu V não vai ser assim. Vai ser assim. VT, assim, uma parábola, né, com se a V é igual a zero, então ela começa aqui na origem, aí ela vai ter a concavidade, né, virada para baixo, porque a aceleração ela começa positiva e vai diminuindo até chegar a zero e depois vai aumentando negativamente. Ok? Ok. Então, ó, essa aqui já era, tá? Porque a velocidade ela não aumenta linearmente com o tempo, ela aumenta quadraticamente com o tempo. Aí a gente passa para B. A velocidade aumenta em módulo linearmente com o tempo, então de novo a gente viu aqui o linearmente com o tempo, então já era a B. Vamos passar para C. A velocidade aumenta em módulo com uma dependência t ao quadrado. Bom, sim, né? Ela realmente está com uma dependência quadrática. Então até agora, ok. Desde o instante inicial até o instante 2t1. Gente, por isso que é bom fazer a análise, né? A velocidade ela só aumenta do instante 0 ao instante t1. Do instante t1 ao instante 2t1, a velocidade diminui.
Então, isso aqui é falso. Ela não aumenta do instante inicial até o instante 2t1. Não, ela aumenta do instante 0 até o instante t1, tá? Depois diminui. Então, a C já era. A velocidade é uma constante do movimento desde o instante inicial até o 2t1. Essa aqui é a mais absurda de todas, né? Já era essa D aqui, nada a ver. Não é possível concluir nada sobre a velocidade sem ter nenhuma informação sobre a posição da partícula. Também outra afirmação absurda, tá? Porque isso aqui, sobre a posição, não, a aceleração também dá para dizer. A integral da aceleração é a velocidade, então daí você pode dizer, sim, coisas sobre a velocidade, tá? E agora a F, que é o nosso gabarito, ela diz o seguinte: a velocidade aumenta com uma dependência t ao quadrado, ou seja, né, com uma dependência quadrática, como a gente descobriu lá em cima, até o instante t1. E após esse instante passa a diminuir com a mesma dependência de t ao quadrado, sim, até retornar ao repouso em 2t1. Sim, verdadeiro. E como é que a gente pode ver que ela retorna ao repouso, né, em 2t1? Ó, a gente pode fazer uma análise aqui qualitativa. Porque você tem aqui, V, ele está aumentando a mesma taxa, né? Está aumentando da mesma forma, na verdade. V está aumentando na mesma forma, no mesmo espaço de tempo, né, do que aqui. Só que aqui a aceleração é negativa, ou seja, a aceleração tem a mesma forma da desaceleração, tá? No mesmo espaço de tempo, tá? Seria uma análise assim qualitativa, mas se você não ficar convencido disso, a gente pode fazer uma análise assim, mais matemática. Vamos fazer uma análise matemática aqui do porquê ele chega ao repouso em 2t1. Deixa eu apagar esses gráficos aqui de baixo. Pronto. Para a gente ter mais espaço aqui para trabalhar. Ó, primeiro a gente vai pegar assim, a aceleração. Vamos tentar achar a equação da velocidade, né, a partir disso aqui. Eu sei o seguinte, que essa aceleração, esse gráfico é uma reta da forma, né, AX igual a tangente de θ, que é esse ângulo aqui, vou chamar isso aqui de θ, tangente de θ t mais b. Seria assim, tangente de θ vezes t porque é a minha abscissa, né? Tangente de θ t mais o b. B é o meu coeficiente, a gente chama de coeficiente linear. Quem é o meu coeficiente linear? Eu chamei aqui de A0. Eu chamei esse cara aqui de A0. Esse cara aqui seria, esse cara aqui daqui de baixo, só para a gente não se perder, seria o menos A0, porque esses triângulos são semelhantes. Tá? Então, AX, como é que seria a equação dessa reta? Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas como esse coeficiente angular aqui é negativo, seria menos cateto oposto a 0 sobre cateto adjacente, que é T1 vezes T, mais o meu coeficiente linear. Gente, coeficiente linear, como é que a gente acha esse B aqui? B é o ponto onde a sua reta toca o eixo Y, tá? Esse B vai ser sempre isso. Então, esse ponto aqui, esse B é o A0. Eu tenho, então, a equação da minha aceleração, da reta. O que eu faço para achar a equação da velocidade? Eu integro isso aqui. Então, eu vou fazer a integral disso aqui.
a minha velocidade, a equação da minha velocidade vai ser integral de menos a zero sobre T1, isso aqui é uma constante, vezes T, mais a zero. A integral disso aqui vai dar integral de menos a zero sobre T1 vezes T, isso aqui vai dar menos a zero sobre 2T1 vezes T ao quadrado, né? Uma parábola com concavidade para baixo, como a gente tinha feito anteriormente. Integral de A0 vai ser A0T. A0T mais C, mais a nossa constante de integração, porque a nossa integral é indefinida. Só que esse C aqui, como é que eu acho o valor desse C? Jogando um valor no V que eu saiba. Eu sei que V, quando o tempo é igual a zero, né, V0, quando o tempo é igual a zero, eu sei que a minha velocidade vale zero. Jogando aqui nessa equação, para o valor t igual a zero, quando t é igual a zero, eu tenho vai sobrar o c, que é a minha constante. Ou seja, c é igual a zero. Então, eu sei que a minha equação, já achamos, né? A equação da velocidade, que vai ser v, igual a menos a zero sobre 2t1, t ao quadrado, mais a 0t. Achamos essa equação da velocidade, tá? Aí agora eu quero saber, bom, ele está me falando aqui, na letra F, ele está me afirmando que a minha partícula retornou ao repouso em 2t1. Então, se eu colocar 2t1 no valor de t, eu tenho que encontrar v igual a zero. Vamos ver se isso acontece. Vou ter que apagar alguma coisa aqui. Não, vou escrever aqui em cima. Vamos aqui para cima, vai ficar um pouquinho embolado. Peço desculpas, mas é porque a tela tá pequena. Vou colocar aqui. Vamos jogar 2t1 aqui no V. Então, V vai ser igual a menos a zero sobre 2t1 vezes 2t1 ao quadrado vai dar 4t1 ao quadrado mais A0 vezes 2t1. Repara o seguinte agora, né? Aqui vai dar 4 dividido por 2, 2. Cortou t1 ao quadrado com t1. Aqui vai dar menos 2t1 a 0 com mais 2t1 a 0, ó, que bonitinho. Então, isso aqui deu 0. Então, realmente no instante 2t1, a partícula vai ter velocidade 0 novamente, como começou. Então, realmente, a letra F tá certinha e é o nosso gabarito. Tá? Então, essa questão aqui é muito legal de se analisar, tá? E é bom que você entenda bem ela, que é bom porque você entende melhor os gráficos de aceleração, velocidade, tempo. Tá? Muito importante para a física 1A. Ok, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Ok? Então até a próxima.